Dona Emanuele. Ok, vamos lá. Volto. Esse foi o primeiro, Júlio. Não tem nada demais. Aí o segundo é esse aqui, que já estava. Beleza? Então é nóis. Então, olha só. Você tem que fazer no final, no último parágrafo do seu texto, você tem que solucionar o problema. Beleza. Você falou no seu texto, por exemplo, no tema dessa semana, que vai fechar hoje, sobre a situação dos moradores de rua no Brasil, né? Pessoas em situação de rua no Brasil. Então, na conclusão, meus amores, você vai ter que fazer uma proposta para melhorar isso. Para melhorar, para diminuir, extinguir não vai, mas diminuir essa população que vive em situação de rua. Fizemos uma redação, vamos supor, de automedicação, né? Lá na proposta de intervenção, você falou que a automedicação é um problema, porque as farmácias estão lotadas de remédio que não precisa de prescrição, né? Então, na televisão tem um monte de propaganda de remédio o tempo inteiro, você falou que isso é um problema. Então, lá na proposta de intervenção, você vai ter que solucionar isso. Beleza, tem propaganda na televisão, tem remédio a rodo à sua disposição na farmácia. Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso? O que podemos fazer para melhorar isso tem que ser no último parágrafo do seu texto para fechar. É a solução do problema, porque o texto dissertativo argumentativo é tão problemático, né? Mas a gente fecha ele de maneira mais branda aí com as soluções. Depois a gente volta nisso daí. Mas a gente tem que se ligar nos direitos humanos, viu? Tem que se ligar nos direitos humanos. Olha só, até o Enem de 2016, desrespeitar os direitos humanos era um dos motivos que zerava e anulava a redação do Enem. Bons tempos, né? Mas às vésperas... Gente, isso foi um bafafá, isso foi um zoom que você nem imagina. Às vésperas da aplicação do exame, em decisão polêmica, o STF manteve a liminar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF, que impedia a redação de ser zerada por esse motivo. Então, antes, se você desrespeitasse os direitos humanos, toda a sua redação ganhava 0. Hoje, ela não pode ganhar 0, como um todo. Mas a quinta competência é zerada, tá? Então, a sua prova, ao invés de ficar valendo 1.000, a sua prova de redação, ela começa a valer 800 pontos, caso você desrespeite aí os direitos humanos na sua redação. E a gente vai falar um pouquinho quais são esses direitos humanos, né? Como que as pessoas já desrespeitaram, enfim. Então, professora, não zera, então eu vou ficar mais tranquilo. Não, galera, não é isso. Os pontos do SISU, eles estão a nota de corte do SISU, né, para você entrar na faculdade, estão extremamente altas. Então, dificilmente você vai passar no seu curso se você gerar menos de 800 na redação. Então, é 800 se você respeitar os direitos humanos, mas tem, às vezes, desconta ponto de você na competência 1, que é língua portuguesa, então já vai cair para 720, por exemplo. Aí desconta ponto de uma referência que você fez errada, vai para 680. Tá vendo como vai diminuindo cada vez mais? Então preste atenção, não dê esse vacilo, não desrespeite os direitos humanos. Fiquem atentos com relação a isso. Lógico que você não vai fazer isso de propósito, porque vocês são pessoas lindas, maravilhosas e respeitosas. Mas a gente tem que ficar ligado às vezes, porque alguns temas de redação a gente fica muito à flor da pele. Vamos lá, são nossos direitos. Vamos lá. A legalidade como expressão da vontade do povo, então é nosso direito inviolável a opção de voto, tá? A gente tem que votar e isso nunca pode ser tirado da gente. Por quê? Porque às vezes, eu vou mostrar para vocês depois, acontece o seguinte, galera, as pessoas, inclusive, podem anotar aí esse slide para vocês não se esquecerem, tá? Às vezes, as pessoas na proposta de intervenção pedem, tipo assim, se a pessoa cometer tal crime, alguns direitos delas vão ser privados, como, por exemplo, o direito a voto. Gente, isso nunca pode acontecer, tá bom?
quem propor tirar o direito a voto de uma pessoa tá desrespeitando os direitos humanos, tá? Por mais a pessoa cometer um crime, não tem problema. Essa pessoa tem direito a voto. Ela é uma cidadã brasileira e ela tem direito a voto. Então, você não pode colocar como proposta de intervenção, por exemplo, retirar esse direito de cidadania de algumas pessoas aí que cometem algum crime, enfim. E nem questionar. Claro, Carla, mando sim. E nem questionar o voto. Você não pode questionar o voto de ninguém, né? Falar mal de exercer a cidadania. Automaticamente você não pode propor nenhuma ditadura. Pelo amor de Jesus Cristo. Automaticamente você não pode propor nenhuma ditadura, você não pode propor nenhuma monarquia absolutista. Vai saber, né? Que às vezes o tema fala sobre corrupção, né? Essas coisas assim. E aí as pessoas rompem, né? Falam que tem que mudar o sistema político do Brasil, que não seja democracia. Não, galera. Tem que ser democracia, direito a voto sempre. Você não pode privar uma pessoa. Enfim. O Vinícius perguntou: não pode nem propor uma revogação da Constituição, Manu? Vinícius, pode. Pode sim. Mas só que tem alguns direitos que eles são invioláveis, né? Que é a cláusula pétrea. A cláusula pétrea são direitos que não podem ser tirados de jeito nenhum. A Constituição pode mudar, mas algumas leis não podem. Uma dessas leis é a questão da democracia, entendeu? Uma dessas leis, por exemplo, é pena de morte, está na cláusula pétrea. A gente não pode mudar isso. Não muda na Constituição essa questão da pena de morte. Não pode mudar. Então, você não pode tentar mudar cláusulas pétreas da Constituição Federal. Inclusive, se você quiser pesquisar mais sobre isso, quais são as cláusulas pétreas da Constituição, acho válido. Leis que não são pétreas, que não são pilares, que não podem ser mudados, você pode mudar, pode propor emenda, Daniel, sim. Mas tem que ficar ligado quais são as cláusulas pétreas da Constituição Federal. Beleza? Essas não podem ser mudadas. Pena de morte não pode propor. Abolir a democracia não pode propor, pedir tortura não pode propor, ditadura não pode propor, porque tudo isso tem a ver com a cláusula pétrea da Constituição, beleza? São nossos direitos também valores como igualdade, liberdade e fraternidade, tá? Valores como liberdade, galera, se a pessoa não estiver cometendo nenhum crime, ela não pode ser presa. Por exemplo, tem um caso da redação sobre dependentes químicos. Aqui no Brasil tem uma lei um pouco controversa, que acho que quem é meu aluno do Darwin, eu já até falei isso com eles, que vender droga é crime, consumir não. Eu sei, sua cabeça deve estar tipo assim, eu sei o que você está pensando agora. Mas consumir droga não é crime. Ser usuário de droga não é crime. Porque eles lidam como um problema de saúde, né? Uma dependência. Mas traficar, Pois é, isso é porque se alimenta o tráfico enquanto você usa droga, né? Mas enfim. Traficar é crime. Usar drogas, não. Então, por exemplo, você não pode propor internação compulsória para quem é usuário de droga. Por quê? Porque ele não cometeu crime nenhum. Então ele tem direito à liberdade. Bota fé? Tem direito à liberdade, por exemplo, pessoas que exercem outras religiões, né? Rituais religiosos, que às vezes podem ser configurados um pouco de crime, né? Essa questão de sacrifício de animais, por exemplo. Mas se for de cunho religioso, tem que respeitar a crença da pessoa, por exemplo. Então, essa tem direito à liberdade. A necessidade de defesa nos processos criminais, não importa qual o crime que a pessoa cometeu, é porque em temas que é crime, a gente fica tipo assim, vai se fuder, você não tem direito a nada, né? Mas a pessoa tem. Então, você não pode, por exemplo,
falar que a pessoa tem que ser presa, se a pessoa cometeu um crime em flagrante, ela tem que ser presa sem direito a advogado e sem direito a tribunal, ela tem que ir direto para a cadeia. Isso não existe, tá? Todo mundo tem direito de defesa aqui no Brasil. Inclusive tem até, né, os advogados públicos, que para quem não tem dinheiro de pagar para pagar advogado, aciona a Defensoria Pública e a Defensoria Pública, o Estado paga um advogado para essa pessoa, todo mundo tem direito à defesa em processo criminal. Liberdade de opinião e imprensa, né? Então a gente não pode propor censura, tá? A gente não pode propor que se proíba de falar de tal assunto, pode restringir, mas proibir de jeito nenhum, principalmente na mídia. Liberdade de comunicação e religião, tem essas questões aí de rituais, né, de outras religiões que não são europeias, né, na maioria de matrizes africanas ou nórdicas, que tem essa questão de sacrifício de animais, que faz parte do ritual deles. Isso não pode ser violado, isso tem que ser respeitado de acordo com a crença deles. O direito à propriedade, direito a ter algo que é seu e não ser retirado. Se o cara cometeu o crime, tem que retirar a casa que ele comprou. Não pode, tá? Ele tem o direito à propriedade. Isso é muito importante também. Peraí, só um minutinho, Carla. Igual a questão de medicamentos. Não pode propor que tire da mídia as propagandas? Não, Carla. Inclusive, tem até no texto motivador para que não seja abolida as propagandas. Aliás, pode sim. Pode sim. A questão de liberdade de imprensa é em questão de denúncia social, entendeu? Agora, propaganda de cerveja, propaganda de cigarro que foi abolida e propaganda de medicamento, essas coisas básicas, assim, produtos podem, tá? Só não pode restringir a imprensa com relação a falar sobre assuntos sociais, entendeu? Denunciar algum escândalo, deixar de passar propaganda religiosa na televisão, não pode, e essas coisas assim, entendeu? Produto pode ser restringido. Agora, questões sociais, não. Por isso que às vezes na Globo passa, né? Vários líderes religiosos falando, na Record também. Essa questão social ela não pode ser proibida. Você tem direito à liberdade de religião e de imprensa nesse sentido. Isso aqui é muito importante. Proteção da vida contra a tortura, contra a escravidão e a discriminação de qualquer espécie, além dos direitos individuais da Revolução Francesa. Os direitos individuais da Revolução Francesa é igualdade, liberdade e fraternidade, tá? Inclusive, eles estão na Constituição Federal desde depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os ideais da Revolução Francesa veio para a nossa Constituição. E direito ao trabalho, à educação, à saúde, ao lazer, à habitação e à proteção contra a velhice e a doença. Então, por exemplo, galera, é porque a gente vê muitos absurdos na mídia, que a gente considera absurdo. De tipo assim, tem o caso do menino Henry, não tem? Que a mãe dele estava com infecção urinária, a mulher foi para a cadeia, a mãe, né? Aí ela tava com infecção urinária, ela foi internada no hospital, todo mundo fica, que absurdo! A mulher tá com infecção urinária e saiu da cadeia para ser internada, né? Gente, ela tem direito à proteção contra a doença, isso é um direito humano básico, tá? Então, é direito dela ir pro hospital. Você pode achar um absurdo, eu me abstenho de falar minha opinião, mas você pode achar um absurdo, pode achar ruim, mas é um direito, inclusive, de quem está em situação de privação de liberdade, né? São direitos humanos. Quando a pessoa está lá dentro, ela não deixa de ser humana, né? Então, tome muito cuidado. Esses direitos humanos, por que eu estou falando do caso da mãe do Henry, né? Que era a mãe do Henry, que o menino infelizmente faleceu. Porque normalmente a gente retira os direitos humanos de quem comete crime. Então, por exemplo, vocês cometem muita infração aos direitos humanos em temas de violência contra a mulher, violência infantil, pedofilia, violência contra animais. Então, tudo isso tema relacionado
a população carcerária. Então, vocês cometem infringem muitos direitos humanos nesses temas. Então, por isso que eu sempre foco, tipo, a galera que tá presa tem direito a isso, você não pode tirar, é um direito humano. Se um dia, Deus me livre e guarde, em nome de Jesus, bate na madeira, você for preso, eu tenho certeza que você vai pensar, ou alguém que você conhece e ama, eu tenho certeza que você vai pensar totalmente diferente, né? Então, depende do crime, pois é. Então, no olho dos outros é refresco, né? No nosso olho arde. Então, a gente sempre tem que pensar nessa questão do próximo. Eu sei que tem crime que é inadmissível, também acho que os ânimos vão na flor da pele, mas... sou negador de imposto. Neymar também eu sou negador. Neymar eu sou negadorzaço. Então, temas que vão à flor da pele, inclusive eu vou até passar alguns para vocês para testarem essas questões de direitos humanos. Engole seco, engole o sapo, respira fundo. Aluno prosa, paz e amor tem que surgir aí de dentro de você, tá bom? Respira fundo e fala, eu sou uma boa pessoa que segue os ideais constitucionais e não vou matar ninguém. E é isso que a gente tem que fazer. Como não respeitar esses direitos humanos? Então, respeita a identidade de cada pessoa. Considere que cada um tem sua raça, sexo, orientação sexual e cultura. Ninguém pode ser punido apenas pela sua raça, ninguém pode ser punido pelo seu sexo biológico, e psicológico também, ninguém deve ser punido pela sua orientação sexual e ninguém deve ser punido pela sua cultura. Manu, como você sentiu ontem tendo que ouvir Ney Day? Eu ouvi, Daniel? Não sei do que você tá falando. Rolou na sua sala isso? Ontem foi Ney Day, por acaso? Nossa senhora. Vamos lá. Tenha tolerância. Vou perguntar para ele depois. Tenha tolerância com as diferenças entre os indivíduos, principalmente diferença de orientação sexual, diferença religiosa. Entenda que cada pessoa tem seus direitos e deveres, por mais que essa pessoa violou o direito de alguém, ela ainda tem os seus próprios direitos, tá? Que são invioláveis, que são da cláusula pétrea. E revise sua redação de forma crítica. Galera, normalmente quando vocês pesam a mão, mais ou menos, nos direitos humanos, às vezes vocês até me perguntam, tipo, vocês sabem, vocês são safados, vocês sabem, vocês sabem assim, professor, isso aqui é desrespeitar os direitos humanos? Aí eu olho pra sua cara e falo assim, o que você acha que você fez aí? Né? Então, toda vez que você tiver colocar uma proposta de intervenção que priva alguém, um indivíduo, de alguma coisa, reflita se não é um direito fundamental, venha nesse slide aqui e pesquisa, tá? Ou me manda um zap Efron e me pergunta, tá? Vocês sabem que eu estou sempre à disposição de vocês. Então, até você pegar, né, a manha de fazer a proposta de intervenção em temas polêmicos que não diz respeito a direitos humanos, vai me perguntando, vai consultando esse slide aqui, que é sucesso, beleza? Evite escrever. A menina correndo, caralho, tô fora disso aí, né? Apodrecer na cadeia, gente, além de ser informal, não pode, tá? Não pode falar, por exemplo, sofrer da mesma forma que a pessoa que cometeu o crime, né? Então, a pessoa que cometeu esse crime, sei lá, quando a gente fala da cultura do estupro na sociedade brasileira, por mais que você esteja extremamente revoltado, principalmente nós mulheres estamos extremamente revoltadas, você não pode falar que a pessoa tem que sofrer a mesma punição do crime que ela fez. Esté, tem. Eu vou te mostrar aqui depois, eu catei uns exemplos. As mulheres fazer justiça com as próprias mãos, isso aí eu já concordo. Cadê? O que tá errado nisso aí? Ué, é desrespeitar direitos humanos as mulheres fazerem justiça com a própria mão? Não entendi. Estou aqui com meu pano molhadíssimo para passar
para quem escrever essa proposta de intervenção. Homofóbico, perda dos direitos humanos, acho justo. Daniel, grita. Homofóbico, quem desrespeita a mulher, intolerância religiosa, só que não pode. A gente tem que ter, a gente tem essa liberdade de pensamento, mas de expressar isso, infelizmente não, Dani. Manu, mas sofrer justiça com as próprias mãos não seria uma ideia de justiça? Sofrer emocionalmente? Como assim, Vinícius? Se você quiser ligar o microfone para falar, pode ficar à vontade. Não entendi a sua colocação. Ô Manu, é tipo assim, uma pessoa, ela é presa por estupro, aí eu falar assim que ela tem que sofrer da mesma forma que, tipo assim, ela tem que sofrer na cadeia, assim, né, ser privada de tantos direitos, da mesma forma que fez a vida da vítima se tornar um inferno, entendeu? Não, Nesse sentido, assim. não pode. É justiça com as próprias mãos. Não pode, a não ser que seja. Beleza, Lívia, eu vou falar mais devagar, perdão. Justiça com as próprias mãos não pode, a não ser que seja por legítima defesa. Então, por exemplo, Não, normal. não, tô falando do sofrer da mesma forma. Não, ele tem que sofrer. Se pode? Não, falando assim, tipo, eu colocar no texto, tipo assim, que o estuprador que foi preso, Uhum. aí eu falar que ele tem que sofrer tipo, emocionalmente, entendeu? Da mesma forma que a vítima. Não, Tem que ter não, os mesmos, tem que sofrer assim, entendeu? Emocionalmente, que eu tô querendo dizer, não é, tortura, essas coisas. não pode. Você tem Ah, tá. que. Olha, o que eu vou falar é absurdo. Mas você tem que propor reeducação dessa pessoa e, e reabilitação social dela. É a proposta que você pode fazer. Nossa, Reabilitação mas aí é é, tenso, né? É a é, única que pode fazer. é a pessoa pegar, tipo, É. pena máxima, você pode propor pena máxima de 30 anos e fazer reestabelecer essa pessoa dentro da sociedade. O máximo que a gente pode fazer. Punição de violência física ou psicológica, por mais que a pessoa cometeu o crime de violência física e psicológica, não pode. O Estado não tem esse poder para com as pessoas, porque senão o Estado seria criminoso também, entendeu? Você não pode combater um crime com um crime. Por isso que pena de morte também é errado. Porque você não pode combater crime com crime. Não é olho por olho e dente por dente. Tem que ser medidas socioeducativas. Eu sei que no Brasil isso não existe, né? Eu entendi a ideia. Mas tem que ser o Entendi. politicamente correto, entendeu? Aham. Outra Valeu. coisa que nada. Outra coisa que é acabar com esses bandidos. Essa frase é clássica, leio sempre. Rio muito, mas acontece. Impedir a realização de protestos. Então, às vezes, galera, tem tema que fala sobre violência nos protestos, né? Violência na forma de liberdade de expressão, como é que eu posso falar? Depredação do patrimônio público em protestos, tem tema falando sobre isso. Você não pode impedir ninguém de protestar, tá? É uma cláusula pétrea. A gente tem direito ao protesto, protesto social, protesto trabalhista. A gente pode protestar. A gente não pode vandalizar, a gente não pode quebrar patrimônio público, né? A gente não pode fazer nada disso, mas o protesto a gente pode. Então, a sua proposta de intervenção tem que ser em cima de não depredar. Colocar mais policial na rua na hora do protesto, sem motivação de violência e tal, mas impedir o protesto de acontecer, jamais. O governo deveria punir e banir outras crenças que não sejam referentes à Bíblia. Isso aconteceu, galera. Foi um direito humano desrespeitado, a liberdade de crença que aconteceu no tema de 2016, que foi sobre intolerância religiosa. As pessoas são intolerantes? Sim, então proíbe a religião que o pessoal não gosta. Tá tudo certo. É cada coisa absurda que a gente lê
que vocês não acreditam, mas podem acreditar, elas existem. Pois é, Esté. O absurdo vai chegar agora, galera. A gente tem um exemplo aqui do ano de 2016, que foi sobre intolerância religiosa. Aqui eu coloquei umas fragmentos de redações que tiraram 0 na competência 5, isso é de domínio público, tá? Por causa das transgressões de direitos humanos, né? Então a pessoa colocou, eu sei que vocês não vão fazer isso, mas vamos lá. Podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única. Gente, eu dou risada, porque é um absurdo. Gente, se eu rir, me perdoe, que eu acho um absurdo. O Estado deve paralisar as superexposições de crença e proibir as manifestações religiosas ao público, né? Então, qualquer manifestação religiosa, né, tem que ser tudo escondidinho, pequenininho, para não ter essa superexposição. Tipo assim, por exemplo, na festa da Penha, que vai um padre em cima de um trio elétrico jogando água benta nas pessoas, rezando, ou um pastor que vai na rua orar pelas pessoas, testemunho de Jeová que vai na nossa porta, né, pregar a palavra de Deus. Nesse caso, a pessoa teria que sugerir banir isso, não pode manifestação pública mais. Parece, gente, é porque outra coisa que diz respeito aos direitos humanos é você punir a vítima. Quando você fala que não tem que ter exposição de outras crenças, você está punindo a vítima. Como se o agressor tivesse certo. Tipo, ó, para não ter intolerância religiosa, para não bater em crente na rua, então o crente tem que se esconder. Não, é o intolerante que tem que ser punido. Então sempre vê essa posição de vítima e agressor. Quem tem que ser punido é o agressor e a vítima tem que ter os seus direitos intactos. A pessoa que não desrespeita a devoção do próximo não deveria ter direito social, como o voto. Isso aqui é o mais comum, tá? É o bem clichê e não, porque não é usado a violência. Então, tipo assim, ó, a pessoa que é intolerante religiosa, a pessoa que não respeita a religião alheia vai ficar proibida de votar. É uma medida talvez que daria certo? Sim, mas você não pode privar ninguém do voto. Então, parece que não, mas diz respeito aos direitos humanos. Que cada agressão cometida, o agressor recebesse na mesma proporção, tanto agressão física como mental. Não rola, tá bom, galera? Então, isso aqui é o desrespeito aos direitos humanos. Mariana perguntou, Manu, por exemplo, se no caso o tema fosse algo relacionado à intolerância religiosa e alguém colocasse que o Brasil poderia deixar um Estado laico, estaria errado? Estaria, porque é cláusula pétrea, tá, Mariana? O nosso Estado ser laico é cláusula pétrea, então não pode ser mudado. Tranquilo? Prof, se fosse esse nosso tema, poderia citar o Holocausto e o pensamento antissemita de Hitler? Pode, na introdução pode sim, Júlio. Sem problema nenhum. De nada, Mari, tranquilo. Mas é por isso que eu tenho que falar com vocês. Depois até eu faço um arquivinho, um material extra com as cláusulas pétreas. Vou até pedir ajuda pro meu irmão que é advogado, que está se formando em direito, né? Para fazer. Que ele manja pra caramba. Qualquer coisa eu chamo ele para dar uma palestra pra gente. Alô, Fabiano! Para falar sobre esses direitos humanos e cláusula pétrea, porque ele manja demais e é extremamente importante para nossa redação. Nós temos aqui o exemplo do ano de 2013, que foi sobre violência contra a mulher, né? Então, mesma coisa aqui. A pessoa colocou como proposta de intervenção e zerou a redação, porque em 2013 podia zerar. Deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, não em todas as situações, mas em algumas ou até mesmo pena de morte, né? Caso alguém haja com violência contra uma mulher. Então, essa pessoa, sempre é a melhor das intenções, né, galera? Acabou zerando a redação porque não pode propor pena de morte ou sofrer os mesmos danos que a pessoa causou a ela. Verdade, Lívia, abuse é massa. Fazer sofrer da mesma forma que a pessoa que comete esse crime não rola, tá, galera? Deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais, não pode. E as mulheres fazerem justiça com as próprias mãos. Vão sair daí matando homem.
Cuidado! Não pode, tá, galera? A não ser que seja legítima defesa. Mas você não pode propor legítima defesa na proposta de intervenção. Tipo assim, portanto, mulheres devem agir com legítima defesa. Não tem nem como propor essa proposta, né? Mas justiça com as próprias mãos, que é mais ou menos tudo que foi dito aí anteriormente, não rola, tá, galera? Justiça com as próprias mãos não pode. E você não pode passar essa responsabilidade para o Estado. Você não pode, por exemplo, eu quero que mate fulano, matar é crime, mas eu vou jogar essa responsabilidade pro Estado, né, pro governo brasileiro. Não pode. Assim como você não pode cometer crime contra outro cidadão, o Estado também não pode cometer crime contra os seus próprios cidadãos também. Vamos lá. Vamos passar agora, saindo dessa questão dos direitos humanos, que é super importante eu passar isso para vocês. Eu percebi que é importante passar os direitos humanos para vocês, uma vez que quando eu não falava de direitos humanos nas aulas, muita gente desrespeitava os direitos humanos. Então, a partir desse ano, eu já inseri em uma palestrinha aí de direitos humanos, só por precaução, porque às vezes a gente comete esse erro e a gente nem tá ligado. Então, olha só. Aqui, nós passamos então para a proposta de intervenção. Aí tem a menina no sofá e fala, mó paz fazer PI com prosa. Por quê? Porque vai ficar linda a sua proposta de intervenção depois da aula de hoje. Então, enquanto eu tomo minha água, anotem aí, né? Passa do tópico dos direitos humanos e anota aí o tópico da proposta de intervenção, que também deve ser feito na sua conclusão. Anotem aí. Vou dar uns segundinhos para vocês anotarem. Vamos lá. O que ela exige de mim, galera? O que a proposta de intervenção vai exigir que eu faça? Gente, a proposta de intervenção, ela fica dentro da conclusão, tá? A conclusão é o seu último parágrafo. E no seu último parágrafo, é obrigatório que você faça uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Tá vendo como tudo se encaixa no final das contas? Pois é. Então, a função da PI, agora a gente vai chamar a proposta de intervenção carinhosamente de PI, tá? PI, proposta, PI, intervenção. É apresentar a proposta de solução, ou seja, é preciso que o redator, vocês, que são os redatores, apresente soluções práticas e detalhadas acerca dos problemas levantados no texto. Professora, uma dúvida que todo mundo tem. Professora, olha só, eu adoro fazer propostas de intervenção, palestra nas escolas. Tudo bem, pode continuar fazendo palestra na escola, não tem problema não. Mas a gente sabe, prof, que palestra na escola, cartaz na escola, não vai resolver o problema. Gente, eu sei. Mas o Enem, vamos parar de romantizar o Enem. O Enem, ele não quer que você resolva e promova a paz nacional. Ele só quer ver a sua habilidade de colocar os elementos da proposta de intervenção no seu texto. Eu sei que nada do que a gente fizer vai solucionar o problema dos moradores em situação de rua. Pode ser a lei que for, sempre vai ter um ali, infelizmente, em situação de rua. Fome e desigualdade social, né? A gente fez uma proposta sobre a fome. Gente, infelizmente, hoje a gente está vivendo uma situação no país em que mais da metade do país está em insegurança alimentar. Isso quer dizer que mais da metade do país não sabe se vai fazer todas as refeições amanhã. Então, infelizmente eu falo isso com a maior dor e lágrimas nos olhos, não tem proposta de intervenção que a gente faça na nossa redação em 5 linhas
que vai resolver a questão da fome no Brasil. Então, a sua proposta de intervenção, você não precisa ficar quebrando a cabeça para ver se ela realmente funciona. Você tem que fazer uma proposta de intervenção que cumpra os 4 requisitos e que faça sentido. Então, por exemplo, eu acho que essa semana eu vou passar o tema sobre população carcerária para vocês, né? Essa questão do... Não sei se eu vou passar a questão do Covid nas penitenciárias brasileiras ou a tema sobre ressocialização de ex-detentos no Brasil. Mas a questão é... inclusive, depois vocês me lembram de eu falar como é que vai ser o plantão de dúvidas amanhã. Me lembrem disso, tá? Me lembra para eu não cortar. Bom, é lógico que, por exemplo, na proposta de intervenção que você fazer sobre esse tema dessa semana, não vai resolver tudo, né? Não vai acabar com a população carcerária e todo mundo vai sair de lá ressocializado. Mas, pelo menos, minimizar esse problema. Então, não precisa ser... Aliás, não precisa ser utópico, tá? Só cumpre os pré-requisitos, né? Os elementos que o Enem quer de você. Não se preocupa se isso vai selecionar, não. Se preocupa se está dentro da estrutura. Tranquilo? Vamos lá. Como que a gente faz essa nossa proposta de intervenção? Ela precisa ter os seguintes elementos obrigatórios. Anotem esses elementos. São 5 elementos, galera. Vamos lá, deixa eu só beber uma aguinha. Bom, o primeiro elemento para solucionar, você tem que solucionar o problema, você tem que segurar o rojão, né, meu querido e minha querida? Como que tu vai segurar esse rojão? Como diz a nossa queridíssima, que sofreu muita retaliação, Carol Conká, né? Como que a gente vai segurar o rojão? Primeiro, você tem que colocar, não primeiro, né? Mas você tem que colocar quem vai fazer essa proposta, que é o nosso agente. Então, o nosso agente, ele sempre é alguém ligado ao governo. Então, é sempre o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação, o Ministério das Comunicações, o Ministério do Meio Ambiente, tá? O Ministério da Agropecuária, o Ministério da Economia. Então, o agente é quem vai solucionar essa proposta. É o governo? Sim, mas na face de qual ministério? Aí a gente tem que saber aí quais são os ministérios. Mas, gente, é super fácil. O Enem não exige muito da gente. Tô falando... eu odeio falar desse jeito. Porque eu gosto de pegar pesado. Mas é super fácil. O tema é sobre saúde. É sobre infecção sexualmente transmissível. O tema é sobre automedicação. O tema é sobre anemia. O tema é sobre hipertensão. Então, é Ministério da Saúde. Acabou. E o tema é sobre trabalho e emprego. O tema é sobre freelancers. Pode colocar Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, não tem problema. E o tema, eu propus uma conscientização para as pessoas. Então, você vai colocar o famoso Ministério da Educação, certo? Tem que... a questão da automedicação, professora, né? Para as pessoas não se automedicarem mais... Foi foda, né? A redação sobre freelancer. Não foi, gente? Foi pesada? Cara, tanto de gente que me mandou mensagem desesperado perguntando a parada do freelancer. Gente, vocês têm que estar preparados. O Enem dá essas cabeçadas na gente. Nunca é um tema que a gente espera. Daniel, eu vou fazer de novo esse tema do freelancer e vou colocar como simulado para vocês. Estão fodidos na minha mão. Vai ser obrigatório. Não, então peraí. Depois eu volto e falo de novo dos freelancers, tá? A gente faz uma redação juntinho, eu e vocês. Pode ser? Tá bom, Daniel, mas sem trauma. Às vezes a gente trava nos temas mesmo, tá? Mas depois eu volto com vocês. Pode deixar.
Manu, minha redação eu coloquei apenas Estado. Aí, na sua correção, escrevemos de vermelho, governo federal. Qual a diferença? Vinícius, vamos lá. O Estado é um agente muito superficial, sabe? O Estado é o Brasil, é um Estado com letra maiúscula, entendeu? Então, tipo assim, o Estado brasileiro. Então, você não pode colocar o próprio Brasil para uma proposta de intervenção. Por quê? Porque o Estado é o próprio Brasil. É a mesma coisa se você falar bem assim, então o Brasil deve vincular propagandas na televisão. Então, você tem que colocar governo federal. Tudo bem? Porque Estado não é o governo. O Estado é o território nacional. Você pode falar governo do Estado, tá? Mas só Estado, não. Governo, mas você sempre tem que especificar, Vinícius. Se você colocar governo federal, você coloca governo federal e como detalhamento você coloca qual ministério, tá bom? Então, governo, na face do Ministério da Educação, é nóis. Então, a gente, quem vai fazer essa proposta, a ação, o que será feito para melhorar, né, esse caos aí que você acabou de citar na sua redação, o meio, como a solução será produzida, o efeito, que é a finalidade, né, o que gerará a aplicação dessa solução e o detalhamento de um desses elementos. Galera, para quem está começando agora, por exemplo, Livinha, amorzinho da minha vida, neném da prima, você que está começando agora, não se preocupa ainda com detalhamento, tá? O que eu quero de vocês? O que eu quero de vocês? Que vocês cumpram agente, ação, meio e efeito, tá? Detalhamento a gente deixa para as aulas de aperfeiçoamento. Se você já sabe fazer detalhamento, continua. Se você não sabe fazer detalhamento, relaxe que daqui a algumas aulas eu vou te explicar o que é o detalhamento da proposta. Tranquilo? Eu vou falar aqui, né, para vocês, vou mostrar o que é o detalhamento, mas se você não pegar, não precisa se desesperar. O que eu quero de agora para vocês é agente, ação, meio e finalidade, que é o efeito. Tranquilo? Vamos lá. Quando vai falar de ministério, precisa de letra maiúscula? Sim, todos os ministérios com letra maiúscula. Todos os ministérios têm que ser com letra maiúscula. Ministério com letra maiúscula, educação com letra maiúscula. Ministério com letra maiúscula, economia com letra maiúscula. Ministério com letra maiúscula, saúde com S maiúsculo, tá bom? Nada. Daniel perguntou, Manu, eu sempre tenho muita dúvida no meio, nunca sei o que colocar. Aí às vezes boto capital do governo federal porque realmente não sei o que colocar. Beleza, Daniel. O meio isso deve ser feito por meio de. Toda vez que você começar a colocar um meio na sua redação, é válido que você sempre coloque essa estrutura. Isso deve ser feito por meio de, porque parece que te guia melhor. Quer ver? Olha só. Isso aqui é um quarto parágrafo, uma proposta de intervenção. Logo, para que a problemática seja solucionada, é preciso ajuda tanto governamental, então eu já falei que quem vai fazer alguma coisa é o governo, quanto social. Então, essa primeira frase, eu digo que a proposta deve ser solucionada, tá? Então, logo, para que a problemática seja solucionada, é preciso ajuda tanto do governo quanto da sociedade, né? Tanto do governo quanto do governo federal, quanto das pessoas, né? Então aqui, gente, toda vez que vocês forem começar a sua conclusão, você tem que fazer essa primeira frase, tá? Se você quiser simplificar, coloca uma frase padrão, tá? Que é a seguinte: portanto, medidas devem ser feitas para solucionar o problema. Então, vou até colocar aqui para vocês, colocar uma frase padrão aqui, Logo, medidas devem ser feitas pelo governo para solucionar
essa questão. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então, galera, olha só. Eu coloquei quem deve solucionar a questão. A questão deve ser solucionada pelo governo. Então, aqui eu já coloquei o meu agente. Cara, todas as suas propostas de intervenção você pode iniciar com essa frase. Pro, eu já tenho a minha frase. Se você quiser me mandar a frase que você sempre começa, pode me mandar para ver se eu dou ok e vejo se ela está adequada. Mas quem não tem, quem não faz ideia de como começar a redação, aliás, a conclusão da redação, essa frase de preto aqui pode ser padrão. Por quê? Porque medidas devem ser feitas, ou seja, você vai falar a proposta de intervenção e o seu agente vai ser o governo. Tem que ser um agente governamental. Tranquilo? Então, olha só. Aqui é uma proposta de intervenção para a mobilidade urbana, né? Tema mobilidade urbana. Então, ó, logo medidas devem ser feitas pelo governo, que é o meu agente, para solucionar essa questão. Assim, as secretarias de transporte e infraestrutura de todo o país, então eu detalhei quem é meu agente, o agente é o governo. Mas o meu agente detalhado são as secretarias de transporte e infraestrutura. Professora, como é que eu vou saber isso? Galera, vocês vão pegar a manha. Vocês vão ficar danados. Por quê? Porque se o tema é sobre transporte e infraestrutura, que é mobilidade urbana, automaticamente ou vai ser Secretaria de Transporte ou Ministério do Transporte, tá? Não tem caô. É sempre assim, o tema é sobre, sobre educação, né, sobre jovens, então tem que ser o Ministério da Educação. O tema é sobre algo relacionado à saúde, então tem que ser o Ministério da Saúde. É sempre automático assim, tá? Então, ó, essas secretarias precisam solicitar mais verbas ao governo federal. Essa é a ação. Isso é o que deve ser feito. O que deve ser feito? Solicitar mais verbas ao governo federal. Como que ela vai solicitar mais verba do governo federal? Por meio de petições e abaixo-assinados públicos. Tá vendo, Daniel? Esse aqui é o meio. Isso deve ser feito por meio de petições e abaixo-assinados públicos. Ou o que você pode colocar, por exemplo, assim o Ministério da Saúde deve melhorar a infraestrutura dos hospitais. Isso deve ser feito por meio de maior destinação de verbas, entendeu? Ou, por exemplo, portanto, o Ministério da Educação deve conscientizar as pessoas. Isso deve ser feito por meio de palestras nas escolas. Entendeu? Então, você sempre tem que pegar essa manha de fazer o que é ação e o que é meio. Deixa eu ver aqui para as perguntas. Portanto, medidas precisam ser tomadas para amenizar esse problema. Beleza, Daniel, é isso mesmo. Prof, eu posso fazer uma só proposta de intervenção? Pode. Ô, Ju, depois eu explico isso. Vamos lá. Então, o meio é por meio de petições e abaixo-assinados e, consequentemente, mais obras serão feitas nos veículos coletivos e estradas, contribuindo para todo o progresso do país. Essa é a nossa finalidade da nossa ação. Caracas, professora, muito difícil. Relaxa, tá? Propostas de intervenção, galera. Propostas de intervenção, gente, elas são um pouquinho difíceis de pegar. Mas qualquer coisa, vai fazendo aos poucos, que a gente vai corrigindo. Você não precisa fazer uma proposta de intervenção perfeita amanhã. Normalmente a gente tem pressa, a gente tem ansiedade por essas coisas, né? Mas lembre-se que tudo isso é um processo, tá? Muitas pessoas têm medo de me enviar a redação, já aconteceu isso com algumas pessoas que vieram me falar, que tem medo de me enviar a redação porque não se sente preparadas, porque sabe que vai errar muito. Gente, para errar muito. Vocês estão em abril, relaxa, erra mesmo. É muito bom errar agora para no final a gente não errar mais. Por quê? Porque uma hora você vai ter que errar. Você quer errar em abril ou você quer errar em setembro? Você vai ter que errar em abril, né, meu amor? Então, faz a redação de 3 parágrafos. Faz a redação
com a proposta incompleta, faz a redação, se for o caso, né, sem várias áreas do conhecimento, mas faça a redação. Isso da gente conseguir fazer agente detalhado, ação, meio e finalidade, isso é com o tempo e com correção de redação, tá? Mas a questão é, façam, nós somos extremamente compreensivos, a gente não torce o nariz, eu não fico, nossa, fulana não entendeu o que eu disse, fulana não tá prestando atenção na minha aula. Nunca, gente, jamais, tá? A gente sabe que fazer redação é difícil e tem muitos detalhezinhos. E a gente tá aqui para ajudar vocês, beleza? Então vamos lá. Manu, eu confundi, eu coloquei governo como agente e você corrigiu o governo federal. Entendi. Você colocou como único agente? Você especificou o ministério, Vinícius? Ou não? É porque foi a Bárbara que corrigiu, na verdade. Depois você me manda a foto da correção. Entendi. Tá. Eu vou perguntar para a Bárbara e depois eu falo com você. Ana Luísa, mas não vou precisar... Tá sendo gravada sim, Ana Lu. Tá sendo gravada. Bom, a Ju perguntou se pode fazer uma proposta de intervenção, porque normalmente ela faz duas. Ju, pode fazer duas propostas sim, mas pode fazer uma também. Se essa uma proposta de intervenção que você fizer tem agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, pode ser uma só. Tranquilo? Beleza? Pode ser duas, pode ser uma, mas uma tem que estar completa, tá? Uma tem que ter agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. A outra pode ser incompleta, mas uma tem que ser completa. Ok, Esther. Beijinho, obrigada, viu? Aqui, galera, mas já tá acabando, tá no último slide. Relaxa. Galera, vamos lá. Aqui, nós temos uma outra proposta de intervenção, tá? Que é sobre a automedicação. Então, veja só. Esse urge é foda, velho. Vocês amam? Vocês amam colocar esse urge. Deixa eu ver, Isa. Mesmo no Enem eu posso fazer só uma? Isso, Isa. Mesmo no Enem você pode fazer só uma, desde que esteja completa. Pode sim fazer só uma. Tem que ser completa. Só pode fazer uma, tá? Professora, se eu fizer duas, eu posso fazer as duas incompletas? Não. Se você fizer duas, uma tem que estar completa e a outra pode estar incompleta, mas uma tem que estar completa. Se você fizer uma, se você fizer duas, se você fizer três, uma tem que estar completinha, tá bom? Então, urge, portanto, que medidas sejam tomadas pelo governo para se solucionar a questão da automedicação no Brasil. Então, aqui, ó, ele já colocou o agente. Tranquilo? Aí ele vai detalhar o agente. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, detalhei meu agente, por meio das mídias televisivas e das mídias sociais, devem veicular conteúdos educativos a respeito da prática de se automedicar, mostrando suas consequências e os perigos em torno dessa ação, visando a motivar a sociedade a repudiar a administração dos remédios sem auxílio médico. Então, olha só, aqui a pessoa colocou a frase introdutória, falando que medidas devem ser feitas, tá? O que eu sempre falo com vocês é o seguinte, você não vai começar a sua conclusão já com a PI, já com a proposta de intervenção. Portanto, o Ministério da Saúde, calma, amor. Senta, relaxa a perereca aí, relaxa, tá? Você sempre tem que começar a sua proposta de intervenção com essa frase geral aí, que medidas devem ser tomadas a fim de amenizar a situação, tá bom? Então, é sempre mais ou menos isso daí. Depois que você falar essa frase geral aí no início, você passa para o ação, agente, meio e finalidade. Tranquilo? Então, ó, nesse sentido, o Ministério da Saúde, aqui tem o meu agente, por meio, aqui a gente já sabe que é o meio, né? Se é por meio das mídias televisivas e das mídias sociais, ou seja, como que eles vão fazer isso, a ação é vincular conteúdos educativos a respeito da prática de se automedicar, mostrando suas consequências, né?
por meio, né, de mostrar suas consequências e os perigos em torno dessa ação, com o objetivo de motivar a sociedade a repudiar a administração de remédios sem auxílio médico. Tá vendo como ficou completinha essa proposta de intervenção dele? Tá? Ação, agente, governo e Ministério da Saúde. Ação, veicular conteúdos educativos a respeito da prática de se automedicar por meio das mídias televisivas e mídias sociais, com o objetivo de motivar a sociedade a repudiar a administração de remédios sem auxílio médico. E aqui no final, dessa forma, o problema pode ser contornado ao criar um novo ideal em que, na existência de qualquer sintoma, o médico deverá ser consultado. Então, aqui no final, galera, quando você fecha a sua proposta de intervenção, você faz uma frase final falando que dessa forma o problema vai ser solucionado ou contornado, mas a palavra que eu acho melhor é amenizado. Solucionado é uma palavra muito forte. O problema vai ser solucionado. Se eu colocar propaganda na televisão, acho difícil. Pode ser amenizado, né? Mas erradicado não. Então evita essas palavras. Assim, dessa forma, o problema será erradicado da sociedade brasileira. Isso é utópico demais, tá? Então, dessa forma, o problema pode ser amenizado na sociedade brasileira. E, enfim, assim você fecha o seu texto. Na aula de aperfeiçoamento, galera, a gente vai ver essas questões, tá? Da última frase e por aí vai. Agora, o que eu passei para vocês, inclusive fechamos, né? Foi a estrutura basicona do seu texto. Existem muitas coisas que a gente precisa melhorar, mas isso a gente vai aos pouquinhos. Por quê? Porque se eu passar todos os detalhes do que você tem que fazer na sua redação, você não dá conta de fazer e vai se embolar. Então, para quem está começando a fazer redação agora, faz o básico, tá, galera? Faz o basicão, lindo e maravilhoso, como a tia aqui explicou. Quem já está avançadinho, já está no terceiro, já está no pré, já está no segundo ano, já está ligado de como fazer redação, pode fazer do seu jeito. Agora, quem está começando agora, professora, nunca vi redação na minha vida, é a primeira vez, faz o basiquinho no seu tempo. E a gente tem um ano inteiro para aperfeiçoar essa maravilha de redação que vai ser a sua, tá bom? O Enzo aqui falou, prof, geralmente eu retomo algo da área do texto no final. Perfeito, Enzo. Você pode voltar tanto uma área ou como a etapa 1 da sua introdução, tá? Você pode voltar a algo que você falou na primeira frase da sua introdução. Beleza? Beleza. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha esclarecido para vocês como que faz a conclusão do seu texto. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Valeu, Ju! Muito obrigada. O plantão de amanhã, meus amores, no plantão, galera, de amanhã, eu vou dar dicas gramaticais de redação. Então, vai ser mais ou menos uma aulinha, tá bom? Então, amanhã vai ser aula no quadro, o plantão de dúvidas, tá? Eu vou falar sobre algumas vírgulas que vocês têm que utilizar, vou falar de alguns conectivos que vocês estão usando errado, algumas regências verbais e nominais. Então, amanhã, às 5 horas, vai ter aula no quadro, tá? De erros que vocês estão cometendo na redação de vocês, erros gramaticais. Vou explicar. Tranquilo? Não sei se vai ser 1 hora de aula, mas tem algumas coisas que eu tenho que reforçar com vocês. Vamos lá. Vinícius, eu te mando o material. Te mando esse material, Vinícius. Pode ser? Eu te mando. Aí você dá uma olhada, que a gente fala que é a proposta de intervenção expositiva. Tranquilo? Deixa eu ver. Hillary perguntou, Manu, a redação tem que ser digitada? Sim, Hillary, de preferência. Por quê? Porque as redações digitadas a gente corrige mais rápido. Se você mandar foto da sua produção, vai demorar um pouco mais para a gente corrigir.
Isa perguntou, Manu, todas as correções foram corrigidas? Todas as redações foram corrigidas? Não, todas ainda não, porque a gente fez um teste com uma corretora que não deu certo. Se eu não me engano, ficou 4 redações que ela não corrigiu e a gente vai ter que corrigir. Então, são essas 4 redações aí de vocês que estão ainda que não foram corrigidas, mas o resto tudo foi, tá? A Juliana perguntou, a aula de amanhã vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Beleza? Galera, foi um prazer, tá? Quem é novo no curso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me fala no privado aí, o que vocês acharam, o que a gente tem que melhorar. Pode, Hillary, pode mandar ainda hoje. E é isso. Um beijo, galera. Contem sempre comigo. E eu vejo vocês. Nada, amor. Eu vejo vocês amanhã no plantão de dúvidas, tá bom? Beijo. Tchau, Bernardo, que ficou quietinho hoje. Até mais. Ai, obrigada, Dani. Me acho. Bernardo ficou quietinho hoje, Bernardo. O que tá acontecendo? Que bicho te mordeu? Não estou te reconhecendo.